meus amores! Estamos juntos em mais uma aula, nossa aula 10. E hoje nós vamos falar sobre as palavras. Como assim? A gente vai entender que se a gente mudar uma letrinha, a gente consegue transformar a palavra todinha. Vamos ver já já. Mas antes, aquele momentinho de pegar o lápis, o caderno, a borracha e cantar a nossa musiquinha. Vamos lá? Olá, amiguinhos, como estão? Nossa aula hoje é na televisão. Preste muita atenção. Vamos lá, concentração, que a aula já vai começar. Vamos lá? Isso aí. A gente vai aprender hoje sobre as palavras, mas antes a gente vai ler aqui um textinho que se chama A Semana Inteira. A gente já estudou que esse nomezinho que fica aqui em cima do texto é o título. Como assim, tia? A gente não tem um nome? Pronto, os textos também têm um nome e esse nome se chama título. E o título do nosso texto de hoje é A Semana Inteira. Sobre o que vai falar esse texto, hein? Sobre a semana. Você conhece os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos 7 dias na nossa semana. Vamos ler o textinho e ver o que ele vai falar sobre a semana. Ele diz assim, ó. Segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira para comprar um pimentão. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, tem banana, tem mamão. O sábado não tem feira e no domingo também não. Esse texto é de Sérgio Caparelli e está escrito lá no livro 111 Poemas para Crianças. Então esse textinho me fala de uma rotina de uma pessoa que vai à feira todos os dias para comprar alguma coisa. Na segunda compra um item, na terça compra o outro, na quarta compra o outro. Então cada um dos dias da semana é usado para comprar alguma coisa. Sabe o que eu quero que a gente faça agora? A gente leu todo o texto, né? Mas tem uma palavrinha que se repete em todo o texto. Ela vai se repetindo várias vezes. E eu quero que vocês me ajudem a identificar que palavra é essa. Vamos lá? Segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira. Eita! Olha aqui, ó. A palavra feira apareceu no terceiro verso e apareceu no primeiro verso. Então eu tenho aqui, ó, já consegui identificar a palavra que se repete. Vamos ver se no resto do texto aparece essa mesma palavra. Para comprar um pimentão. A quarta foi a feira, de novo se repetiu a palavra feira. Para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, se repetiu de novo, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, olha a palavrinha de novo. Tem banana? Tem mamão. Sábado não tem feira e domingo também não. Então eu consegui identificar aqui, ó, as palavras que se repetem, ou seja, é a mesma palavra, só que ela foi utilizada em versos diferentes, tá? Quantas palavras se repetiram? Quantas vezes essa mesma palavra foi repetida? Vamos contar comigo aí em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa mesma palavra se repetiu 6 vezes. Agora, eu quero que a gente encontre as palavras que têm o mesmo sonzinho no final. E é um sonzinho que a gente vai aprender hoje, é o ão. Como assim, tia? O ão é formado pela letrinha A, O e o tio, que é um acento que parece uma cobrinha em cima do A. Então, a gente vai achar aqui essas palavras que têm o ão. Vamos lá procurar comigo, ó. Segunda foi a feira, precisava de feijão. Olha aqui na palavra feijão que tem o A, o tio, que é essa cobrinha em cima do A, e o O. Essa cobrinha em cima do A faz com que o A tenha o som de ã. Por isso que fica ão, que é a junção do som do ã com o O. Então, na palavra feijão, eu tenho o ão. A terça foi a feira para comprar um
pimentão. Olha o ão aqui de novo. O a, o tio e o ó. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. Olha aqui no pão o ão de novo. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. Cadê o ão aí? Lá no finalzinho da palavra agrião. A sexta foi a feira, tem banana, tem mamão. Sábado não tem feira e domingo também não. Então, ó, aqui a gente achou as palavras com ão, que é o a, o tio e o ó. Lembra que a gente falou algumas aulas atrás que as palavras que têm o mesmo som no final formam rimas? É isso mesmo. Essas palavras que nós sublinhamos aqui, elas são rimas, porque elas têm o mesmo sonzinho no final. E, coincidentemente, elas têm a mesma escrita, né? Que são as mesmas letrinhas, que é o caso do A, o tio e o ó. Então, feijão rima com pimentão, rima com pão, rima com agrião, rima com mamão e rima com não, porque elas são palavras que têm o mesmo som no final. Olha só, eu tenho aqui o texto que a gente já estudou, né? Da semana inteira. Aí ele me pergunta, qual é o título desse poema? A gente viu que o título é o nome que fica lá em cima do texto. Então, onde é que está aqui o título do nosso poema? Isso aqui em cima, ó, a semana inteira. Então, eu tenho aqui as alternativas, que me diz dias de frutas. Esse é o título do texto? Não. Segunda foi a feira. Esse é o título do texto? Não. Olha, o título do texto é a semana inteira. Mas tem aqui, tia, a segunda foi a feira. Tem. É porque é a primeira linha do texto, mas não é o título. O título é sempre aquele que fica em cima e geralmente ele vem destacado. Tá vendo que ele tá um preto mais escuro? É isso mesmo. A semana inteira. Isso, esse é o nosso título do texto. Agora, quais dias da semana aparecem no poema? A gente viu que existem 7 dias da semana, né? Será que todos os 7 aparecem aqui nesse poema ou somente alguns? Vamos ver o poema de novo? Segunda foi a feira, então tá aqui, ó, o nosso primeiro dia da semana. Segunda. Precisava de feijão. A terça foi a feira. Terça, mais um dia da semana. Terça-feira. Para comprar um pimentão. A quarta foi a feira, mais um dia da semana. A quarta. Para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira. Quinta também é um dia da semana, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, que também é um dia da semana. Tem banana, tem mamão. Sábado não tem feira, mais um dia da semana, sábado. E domingo também não. Então eu consegui identificar todos os dias da semana nesse poema. A gente precisa perceber que quando eu quero retirar uma resposta do texto, ele fica igualzinho. Observa que os nomes, ó, estão igualzinho à resposta e o que foi escrito no texto. Então, às vezes, quando a tia pede para a gente encontrar alguma resposta no texto, basta a gente procurar lá, que as palavras provavelmente vão ser bem parecidas, tá? Essa é uma dica para vocês localizarem as respostas no texto, tá? Era só eu comparar aqui, ó, para perceber que esses nomes estavam lá dentro do texto. E agora, vamos perceber aqui, nessas palavras, que se a gente muda uma letrinha, muda completamente a palavra. Eu tenho aqui, ó, mão, o bonequinho fazendo o sinal de não, um pão e um cão. Todas essas palavras possuem o mesmo som no final, foram inclusive algumas palavras retiradas lá do texto, lembra? Aí eu tenho aqui, ó, pão, mão, não e cão.
O que está de diferente entre essas palavras? Apenas a primeira letra. Observa, para fazer pão, eu só mudei, ó. Botei aqui na frente um P de pão. Para fazer mão, eu tirei o P e botei o M. Para fazer não, eu tirei o M e botei o N. Para fazer cão, eu tirei o N e botei o C. No final, elas são iguais. Elas são uma rima. Mão, pão, não, cão. São rimas, isso mesmo, porque tem as mesmas letras e o mesmo som no final. Mas quando eu mudo uma letrinha, a palavra já muda completamente. Por que a senhora está falando sobre isso na aula, tia? Porque quando a gente vai escrever, a gente tem que escrever a letrinha certa. Porque se a gente escreve uma letrinha só contrária, a palavra fica errada e o significado também. Vamos ver outras situações. Eu tenho aqui, ó, TE, Té, LA, lá, tela, tela, aquelas telas de pintura, né? VE, vé, LA, lá, vela. E aqui, SE, sé, LA, lá, cela. Então eu tenho a palavra tela, vela e cela. Observa aqui de novo, só mudou uma letrinha, que foi a primeira. Na tela eu coloquei o T, então eu vou aqui, ó, relacionar com a tela. Na vela, o som vela, eu coloquei o V. E na cela, tá vendo que parece um sonzinho da cobrinha? Eu coloquei o S. Então bastou eu mudar uma letrinha e eu transformei novamente a palavra. Ó, vamos pensar aqui como é que a gente faria para resolver esse caso. Todas as palavras estão faltando uma letra. E eu tenho a palavra jarro, barro e carro. Elas têm o mesmo final, só vai mudar a letrinha inicial. Então eu preciso da ajuda de vocês aí em casa para completar com a letrinha que está faltando. Aqui, ó, eu tenho jarro. Para fazer já, como é que eu faço? J-A. Agora, para fazer barro, como é que eu faço ba? Carro, para fazer carro, como é que eu faço K? C-A. E para fazer barro, B-A. Olha só, gente, novamente, só uma letrinha que foi mudada, mudou completamente a palavra. Então, imagina que se eu, ao invés do J, eu escrevesse a letrinha C. Não ia fazer a palavra jarro, ia fazer a palavra carro. Se ao invés do B, eu colocasse o C, não ia fazer a palavra barro, ia fazer a palavra carro. Ai, tia, isso é confuso. É sim, por isso que a gente precisa aprender a escrever os sonzinhos na ordem que a gente pronuncia. E a gente tem que escrever as palavras certinhas, porque se a gente troca uma letrinha, a palavra não fica certa. E agora? Vocês sabiam que se a gente trocar uma letrinha no meio da palavra, também muda a palavra? Oxe, como assim? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho a palavra barata. Barata. Tá vendo esse R aqui? Eu vou trocar ele pela letrinha T. Qual será a palavra que vai formar? Ó, troquei pela letrinha T. Ao invés de barata, agora ficou tá. Eita, tia, então quer dizer que se eu trocar a letrinha no meio, também muda a palavra? Muda sim, porque basta uma letrinha para mudar completamente o som dessa palavra. E se eu botar a mesma letra, mas eu trocar de posição? Será que vai dar certo? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, a palavra C-A-K-L-O, ló. Esse R no final faz o sonzinho da garganta, como se fosse um pigarrozinho, ó. Lor, calor. Eu tenho aqui a palavra calor. Aqui eu tenho o L e aqui eu tenho o R. O que eu fiz? Eu troquei, eu inverti. Eu botei o R para cá e botei o L para lá.
Vamos ver que palavrinha formou? C-A-K, R-O, Ró. Esse L no final vai ter som de U. Carol. Oxi, tia, aí não era calor em cima, agorinha era, mas eu troquei a letra. Se eu trocar a posição da letra, a minha palavra também muda. Vamos ver outra situação aqui, ó. Eu tenho esses animaizinhos. O gato, o pato, o rato e tenho aqui o mato. Todas elas têm as mesmas letrinhas no final, mas mudam a primeira letra. Eu tenho a letra G, M, P e R. Para formar o gato, eu vou usar G, M, P ou R. No G, é isso aí, a letrinha G, pessoal. G-A-G, T-O, Tó, gato. Aqui, ó, no pato, pá, eu vou usar o M, o P ou R. No pá, P, A. Então, vou usar a letrinha P. Aqui no rato, Rá, eu vou usar o M ou o R? O R é isso aí, R-A, Rá, T-O, Tó. E aqui, mato, só sobrou a letrinha M, M-A, Ma, T-O, Tó, mato. Então, vocês perceberam que somente com uma letrinha eu posso mudar a palavra. E agora, eu tenho aqui, ó, essas letrinhas. Vamos dizer comigo aí em casa que letrinha é essa? C, L, O, A, R. Isso mesmo. E eu vou juntar essas letrinhas de maneiras desordenadas e vou organizá-las para formar novas palavras. A primeira palavra que eu quero formar, que é isso aqui? Um colar. Como é que eu faço colar? Quer dizer que eu vou fazer 3 palavras com essas letras, tia? Vai sim, a gente só vai colocá-las na posição certa. Colar, como é que eu faço C-O. Como é lar, L-A-R. Eu disse para vocês que esse sonzinho do pigarro, né, da garganta, ó, ar, é feita com o R no final. Então, C-O, lá, L-A-R. É assim que eu faço o nome colar. E agora, que outra palavrinha eu vou fazer? Aqui, ó, calor. Tá vendo a menininha aí morrendo de calor? Como é que eu faço calor com essas letrinhas? Como é K, C, A? Como é lor? L, O, R, que é esse sonzinho no final da garganta. E agora, tia, que outra palavra eu vou fazer? Eu tenho aqui essa menininha e ela se chama Carol. Vamos fazer o nome dela? Como é K, C, A? Como é rol? R, O, L. Então, eu formei aqui, ó, a palavra Carol. Então, com essas letrinhas, eu consegui formar 3 palavrinhas. Qual foi a diferença? Foi como eu pronunciei os sons. Então, eu escrevi na ordem que eu pronunciei o som. Então, sempre que você for escrever uma palavrinha, você precisa pronunciar esse sonzinho para colocar cada sonzinho no lugar certo, cada letrinha na ordem certa, senão as palavras não vão ficar corretas, tá? Então, o que eu aprendi com tudo isso, né? Que ao escrever as palavras, a gente tem que escrever os sons na ordem que nós falamos, como a gente viu lá nas letrinhas, que se eu mudar uma de lugar, a palavra não fica certa. E que se a gente trocar uma letrinha, seja no começo, no meio ou no final, a palavra vai mudar completamente o seu significado. Vamos revisar tudo que a gente aprendeu hoje? Ó, a primeira coisa que eu tenho que revisar é que eu preciso escrever os sons na ordem em que eu falo. Por quê, tia? Eu tenho aqui, ó, um exemplo para vocês. Bolha, rolha e folha. Todas elas terminam do mesmo jeito, mas mudou a letrinha inicial.
Na palavra bolha, eu usei o B, que a gente aprendeu na aula passada, lembra? Na palavra rolha, eu usei a letrinha R. E na palavra folha, eu usei a letrinha F. E eu também aprendi que quando a gente coloca as letrinhas, a gente não pode trocá-las de lugar. Eu não posso escrever as palavras colocando as letras de todo jeito, porque se eu trocar as letrinhas, eu formo outra palavra. Olha só, eu tenho aqui uma maca e tenho aqui uma cama. E eu escrevo essas palavras com as mesmas letras, como a gente fez lá no calor, na Carol e no colar, lembra? Pronto, aqui também, ó. Maca e cama se escrevem com as mesmas letras. Como é que eu escrevo maca? Ma, M-A-K, C-A. Aí o que que eu fiz? Eu troquei a posição. Eu botei o K na frente e o mar atrás e formou o nome cama. Isso mesmo. Então, bastou eu inverter a sílaba, bastou eu inverter as letrinhas que a palavra mudou completamente. Então, tia, que tal algumas tarefinhas para fixarmos o que a gente aprendeu hoje? Vocês vão fazer aí em casa e depois manda a foto para tia ver, tá? Então, eu tenho aqui, ó, janela, panela e canela. Todas as palavras possuem o mesmo meio e final, mas muda a letrinha inicial. Então, eu tenho o J, o C e o P. Em janela, eu vou completar com J, com C ou com P. Ó, janela é com a letrinha J. Lá em panela, eu vou botar o C ou P? O P, muito bem. E aqui, canela, eu vou botar aqui a letrinha? O C. E outra atividade para vocês. Vocês vão fazer agora, sabe o quê? Escrever o nome desses objetos. O que é isso aqui? Uma bola. Isso mesmo. O que é isso aqui? Uma cola. E isso aqui? Uma mola. E o que que você vai fazer? Você vai escrever a palavrinha bola. Como é que eu faço bo? Bo. B-O. Como é que eu faço lá? L-A. Como é que eu faço cola? Como é co? C-O. Como é que eu faço lá? L-A. E aqui, como é que eu faço mola? Como é mo? Mo. M-O. Como é lá? L-A. Certo, tia? A senhora já me ajudou a escrever as palavrinhas e eu escrevi aí. O que que eu vou fazer? Vocês vão pintar a letrinha que diferencia nessas palavras. Vou dar uma dica, só tem uma. Uma letrinha entre essas palavras vai ficar diferente, vai mudar. E é essa que você vai pintar. Para quê, tia? Para que vocês percebam que realmente quando a gente muda uma letrinha, a gente consegue mudar toda a palavrinha. Gostaram da aula de hoje? Aprenderam mais sobre as palavras? Eu também adorei. Escrevam, mandem foto pra gente que a gente fica super feliz quando vê as tarefinhas de vocês, tá? Beijo, meus amores. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!